Olá, bem-vindos, bem-vindas. Dando continuidade na nossa aula anterior. Na aula anterior nós fizemos calculando o valor do custo da peça, né? Quanto eu vou gastar de material, somente o material. Aliás, nós estávamos fazendo cálculo do custo da peça, combinado? Agora, eu já sei que a minha boneca de material que eu gastei lá, bonitinho, eu vou gastar R$13,41. Um exemplo, tá? Agora eu preciso saber qual é o valor da minha hora trabalhada, tá certo? Quais são as despesas que aumentou na minha casa para que eu possa agregar no valor, se eu vou colocar uma embalagem, se eu vou colocar uma tagzinha, né? Eu vou ter que colocar esse valor dentro do preço para que eu possa vender aí a minha boneca, tá certo? Como eu vou definir a minha hora trabalhada, tá certo? Então você vai imaginar, tá? Qual é o salário que você quer mais ou menos ter? Tem que ser uma coisa atingível também. Você não vai imaginar que eu quero ganhar R$100.000 por mês, né? Vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo. Você imagina que você quer um salário de R$1.500, vamos ser bem justinhos aqui. R$1.500 por mês fazendo bonecas, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, para descobrir a minha hora trabalhada, eu vou pegar R$1.500, eu vou dividir por 30 dias e depois vou dividir por 8 horas, que é o meu período de trabalho, tá certo? Então, R$1.500. Da onde eu tirei esses 1.500? Esse 1.500 aqui você vai estipular, tá? O teu salário. Eu tô colocando uma coisa bem atingível aqui para você ter ideia. Então, R$1.500 dividido por 30 dias dá 50, né? 50 dividido por 8 dá 6,25. Então, a minha hora custa R$6,25, tá? Então, assim você descobre quanto custa a sua hora trabalhada. A sua hora trabalhada é o teu salário, não é o teu lucro. Por quê? Se você tivesse que contratar alguém para costurar a boneca ou fazer o molde, enfim, você ia pagar para essa pessoa R$6,25. Então, esse aqui, ó, essa aqui é a sua mão de obra, tá certo? Aí eu tenho as minhas despesas fixas. O que entra nas despesas fixas? Você vai somar aí, um exemplo. Se você tem uma empresa, é diferente, mas você tá trabalhando aí na sua casa e eu gastava R$300 de luz e quando eu montei o meu ateliê e comecei a costurar, tô citando um exemplo aqui. A minha luz foi para R$350. Então, você vai ter uma noção de que você está dando uma despesa aí de R$50 a mais na sua casa por causa do seu ateliê, certo? Então, você vai colocar luz, você vai colocar R$50 mensal, tá? Um exemplo, né? Às vezes você vai no seu ateliê, vai usar o ar, vai aumentar a sua luz, então você tem que mais ou menos saber quanto você pagava antes de começar a fazer as bonecas e quanto você pagava depois. Aí você vai pegar internet. Eu precisei colocar uma internet melhor na minha casa então a internet é por minha conta. Você vai colocar a internet, eu pago, sei lá, 150. Um exemplo, não sei quanto custa a internet. Telefone. Também meu telefone lá, tive que melhorar o meu plano, eu pago o telefone, sei lá, R$80, tá? E você vai imaginar os custos que você tem aí. Tipo, eu mandei fazer as tagzinhas e custou R$150. Então, você vai colocar aqui tagzinha 150, vai colocar nas suas despesas, né? Precisei comprar folha, precisei comprar alguma coisa, você vai colocar aqui dentro dessas despesas. Normalmente aqui eu coloco como despesa fixa. Por quê? Porque não funciona muito bem, porque numa empresa tem as despesas fixas, né? E as outras que você agrega depois, né? Não é todo mês que tem a mesma despesa. Eu digo assim que é uma conta de padaria, mas que ajuda muito. Então vamos pôr 150 mais 50, 200, 280, tá? Então minhas despesas mais ou menos fixa, todo mês na minha casa eu gasto R$280 a mais, né? Como com água, luz, telefone, internet, por causa do meu ateliê, tá certo? Você vai pegar esses 280, vai dividir por 30 dias e dividir por 8 horas. A mesma coisa, tá? Então, vamos supor que eu gasto 280, tá? Vou dividir por 30, 9,33 e vou dividir por 8, tá?
Então, a minha despesa fixa por hora trabalhada é R$1,16, certo? Deu para entender? A minha hora trabalhada é R$6,25. A minha despesa fixa é R$1,16 a mais por hora trabalhada, tá certo? Então, aí você vai saber por que eu tô fazendo esses cálculos. Lembra na outra aula, o que nós fizemos aqui, eu tinha uma boneca que ela saiu de custo para mim R$13,41, certo? É o custo da minha boneca, um exemplo, tá? Eu gastei no tempo que eu fiz ela 3 horas, um exemplo. Qual o valor da minha hora? É R$6,25. 6,25 vezes 3, eu gastei mais 18,75 de hora trabalhada. Então, aqui, ó, é o custo da boneca, a minha hora, tá? Minhas despesas fixas, tá certo? Então, é 1,16 vezes 3. 3,48 de despesa fixa, certo? Aí, o meu custo fixo vai ficar, para esta boneca, 13,41. Deixa eu fazer assim que vocês veem, né? 13,41 mais 18,75 de mão de obra, mais 3,48 de despesas fixas. R$35,64 o custo, só o custo para fazer essa boneca, sem colocar o lucro do seu ateliê, sem acrescentar mais nada. Se você aqui em cima disso aqui, ainda eu vou colocar uma sacola que custa mais 50 centavos, tá? Que poderia também estar lá no custo fixo, mas de repente você não colocou. E mais um lacinho que eu vou colocar mais 10 centavos. Então, 35,64 mais 60 centavos, R$36,24 é o custo da minha boneca. Então, ó, a minha boneca vai custar R$36,24, o custo dela, com material, mão de obra e já calculando as despesas que eu tenho para fazer essa boneca, certo? Então, R$36,24. Agora aqui, você vai decidir a porcentagem que você quer ganhar, tá certo? Então, o custo dela é esse aqui. Aqui eu posso vender para o varejo. O varejo, o que é? 1, 2 peças, 3 peças. E para o atacado, tá? Atacado. No varejo, eu vou colocar uma margem de lucro para o meu ateliê de, sei lá, 60%, 40%. Você vai estipular aí uma porcentagem, tá? No varejo, eu vou colocar 60%. E no atacado, se a pessoa vir e me pedir, olha, eu quero 10 bonecas feitas, que daí eu vou poder trabalhar em sistema de produção, eu vou ganhar tempo, né? Então, eu posso dar um desconto. Então, no atacado, eu vou trabalhar... Um exemplo, tá, gente? 40% de lucro. Esse aqui agora é o meu lucro, tá? Aqui tá o meu custo. Então, se a minha boneca saiu... Então, aqui, ó, 36,24 mais 60%, 57,98. Se for pro atacado e eu vou dar 40% de desconto, então eu vou fazer 36,24 mais 40%. A boneca vai sair por R$50,73, tá? Então, eu vou vender a minha boneca. Se for poucas peças, um exemplo, eu coloquei uma margem de lucro de 60%. Então, se eu for vender de uma a uma, eu vou vender por R$58 aqui, tá? Ou pode subir e arredondar para R$60 aqui a sua boneca, né? E no atacado, a boneca aqui vai sair R$50,73, tá? Tipo assim, pro atacado eu faço acima de 6 bonecas, eu faço preço de atacado. E até 6 bonecas, 5 bonecas eu faço varejo. Aí você vai ter que ter uma noção, né? Mas é só para você ter uma ideia do que a gente pode fazer para a gente ser honesta com o cliente, com você mesmo. A sua hora trabalhada, a sua mão de obra já está embutido aqui nesse custo, né? Que é o teu salário. O teu salário é aquele 6,25 da sua hora trabalhada. Então você vai... Aqui, esse 60%, esse 40% é o teu lucro. O que é esse lucro? É o dinheiro que você vai ganhar para você reinvestir aí no seu ateliê, comprar mais material, né? Porque o seu salário está embutido aqui, ó, já. Então, desse valor aqui, você vai tirar os R$1.500 por mês se você vender
X bonecas por mês, tá certo? Esse 60% ou 40% é o lucro. É o lucro onde você vai reinvestir em treinamento, em material, em outras coisas ali para você deixar o seu ateliê redondinho, tá certo? Então vamos recapitular. Na primeira aula nós medimos, nós calculamos o preço de custo do material, tecido, botão, plumante, renda, certo? E agora nós calculamos a nossa hora trabalhada, que eu decidi que o meu salário é R$ 1.500 por mês, e que eu quero um salário de 1.500, eu vou dividir isso por 30, que é 30 dias que tem no mês, e divido por 8 horas, que eu vou trabalhar 8 horas por dia, ou vou trabalhar 6 horas por dia, e você vai dividir pelas horas trabalhadas, tá certo? Que você resolveu, eu vou trabalhar 8 horas por dia, então essa vai ser o valor da minha hora. Deu R$ 6,25, tá certo? Depois eu vou calcular as despesas fixas, que é internet, telefone, às vezes cartucho de impressora. Aí você vai ver, vai somar o que você vai gastar a mais aí dentro da sua casa. Normalmente a gente tem um ateliê em casa, né? Então, se você gastava 300 de luz e agora veio 350, essa diferença você vai contar aí no seu ateliê e vai pegar a soma das despesas que você tem a mais, vai dividir por 30 e vai dividir por 8 também, que é as horas trabalhadas, né? Aí você vai descobrir que as suas despesas por hora é R$ 1,16, foi isso que a gente fez aqui. Então você vai somar o custo da boneca, quantas horas você demorou, quanto tempo você demorou para fazer essa boneca. Se você gastou 2, 3, 4 horas, você vai colocar ali a sua hora trabalhada e quantas horas você trabalhou, cada hora você tem uma despesa fixa por hora, né? Então você vai acrescentar também a despesa fixa e aí vai ter o custo final da boneca já com o teu salário embutido lá dentro. Aí depois você vai vender, você vai colocar uma porcentagem em cima, uma margem de lucro sobre o custo para você vender essa boneca. Aí varia muito de região para região, varia muito de público, varia muito de se você vai vender para uma loja, que se vai ser atacado, se você vai vender boca a boca, se você vai fazer uma feira. Então aí você vai calcular, mas normalmente fica aí uma margem de lucro de 40% a 60%, é uma margem bem legal, tá? Tem gente que põe 100%, você vai ver o que você faz. Ah, mas se eu quero pegar uma encomenda grande, eu vou botar só 30%. Você vai ver se é viável para você isso, tá? Então, esse lucro, esses 40% ou 60%, é o dinheiro que vai te sobrar para você investir no seu ateliê, comprar mais material, investir em treinamento, comprar coisas diferentes para você agregar valor nas suas bonecas, tá bom? Lembrando que o teu salário já tá garantidinho lá no custo que a gente calculou. Eu vou deixar aqui abaixo uma tabelinha, você pode baixar, imprimir aí para você ter na mão, essa tabelinha que eu tenho aqui, tá? Porque isso aqui você põe num caderninho, fica bem bacana e você vai conseguir ter uma ideia, né, para ficar justo para você não perder aí tempo, porque tempo é dinheiro, né? E também para você ser bem honesta com o seu cliente, porque daí se o seu cliente fala assim, nossa, mas isso é caro, você mostra na tabela como você calculou o preço da boneca, né? Você vai falar, olha, eu gastei tanto de tecido, gastei tanto de material, gastei tanto de mão de obra, porque você não pode falar, mas fui eu que fiz, eu não vou colocar minha mão de obra. Lógico que você vai colocar. Porque é o teu salário, porque se você tivesse que contratar uma costureira para fazer a sua boneca, você ia ter que pagar o salário para ela, você não ia pagar R$ 1.500 por mês para ela. Então, é o seu salário. Então, você tem que colocar a hora trabalhada ali bem bonitinho. E aí o lucro, como eu já falei para vocês, aí o lucro sim, esse é o lucro do teu ateliê, isso você vai reinvestir nele, você vai guardar, fazer um capitalzinho de giro para comprar, vender. E é assim que funciona uma pequena empresa de uma artesã dentro de casa, tá bom? Lógico que uma empresa maior tem outras despesas que a gente tem as variáveis aqui, tem um monte de, né, coisas mais complexas, mas por hora, para você trabalhar em casa, para você ter seu salário garantido, não tirar as coisas da tua casa, vamos supor, a luz, né, fazer com que entre na conta da sua casa, não, essa conta aqui é do meu ateliê, então ele tem que se pagar. Tá certo? A internet é pro meu ateliê, então ele tem que se pagar. Então você tem que colocar essas contas aqui, senão você vai estar tirando da sua casa para colocar no ateliê e não é legal. Então, trate o seu ateliê, mesmo que seja tua máquina de costura em cima da tua mesa da cozinha, como um ateliê profissional, porque você vai se organizando. Se você começar assim já e você vai educando as suas clientes, você vai se profissionalizando
E cada dia você vai crescendo, você vai ver que cada vez mais você cresce, porque você está trabalhando com seriedade. Você passa confiança para o seu cliente, você já chega com um preço correto, o seu cliente se sente seguro, né? E aí você vai com o tempo adquirir uma maquininha, aí você vai ver se você vai parcelar no cartão, e aí, enfim. Mas assim, aqui é um custo, é uma ideia geral, tá? De um custo geral aqui, pra gente poder ter noção por quanto vende uma peça. Sempre me perguntam quando eu passo uma peça, Drica, mas por quanto vende essa peça? E eu sempre falo, olhe nos vídeos que eu tenho, porque é ruim eu fazer eu falar, essa peça aqui vai sair R$45. Mas eu faço a peça de repente em 2 horas, você vai demorar 4, então você tem que agregar esse valor. Eu de repente paguei R$25 no tecido, você vai pagar 32, muda o valor. As minhas despesas fixas é um pouco menos ou um pouco mais, a sua é um pouco menos. Então é legal você saber calcular, porque você não tem medo, você vai ter confiança em fazer e passar isso para o seu cliente, tá? Então fica aqui a dica. Faça no papel quando você comprar a tua renda. Se você comprar por metro, que você vai embrulhar num papelzinho, anota lá quanto custou o metro daquela renda, porque no final o nosso ateliê vai ficando cheio de coisas e a gente esquece, tá? A cabeça da gente não acompanha tanto. Então deixa anotadinho, sempre uma etiquetinha, olha, essa renda eu paguei tanto. Quando eu compro botõezinhos, eu boto dentro de um vidrinho, embaixo eu colo uma etiquetinha, ó, esse botão aqui me custou 10 centavos, esse botão aqui me custou 5 centavos, porque quando eu for fazer o custo da peça final ali, eu sei quanto eu gastei naquele botão. Então eu não vou estar sendo lesada, como é que eu vou falar pra você? Não vou ter prejuízo e o meu cliente também não vai ser lesado, eu não vou cobrar 50 centavos por um botão que me saiu 10 centavos. Então, vou ser honesta. E isso vai criando uma confiança e eu tenho certeza que você vai vender muito bem, porque você vai ser muito justa no seu preço, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Continua comigo aqui que eu vou trazer mais coisas boas para vocês. Um grande beijo.